Hello, gente linda! Como pode melhorar o que mais é possível? Live hoje, rejuvenescimento celular com a querida Andressa. Vamos ver quem tá chegando aí. Quem chegar, manda um oi, fala de onde é. Bora lá? Boa noite, sejam muito bem-vindos. Como pode melhorar o que mais é possível? Como eu posso ser contribuição para vocês hoje? Como eu posso receber de vocês hoje? E tudo que impede com que a gente tenha, que eu contribua muito com vocês, a gente slides cria. Pode POC. A Andressa chegou. Bora lá, Andressa. Isso aí, gente linda. Quem tá entrando aí avisa. Quem tá entrando, manda essa live para quem não tá aqui ainda. Principalmente para aquelas pessoas que têm problemas com idade, se sentindo velha, etc, etc. Bora lá, a Andressa vai entrar. A Andressa tá entrando, galera. Aê! Noite. Boa noite! Como pode melhorar? Que é possível, dona Andressa? E aí? Como Estamos estamos? aqui. Deixa eu aumentar um pouco o volume aqui. Você tá de fone de ouvido? Não, Bota o fone de ouvido. Tá fácil já aí ou não? sei. Então tá. Então, gente, bora lá, encaminha essa live para quem você conhece, que tem interesse em saber sobre rejuvenescimento facial, celular. E então hoje a live é com a Andressa. Como eu falei para vocês, eu estou fazendo alguns dias de lives relacionados à barra de Axis. Eu sou facilitadora de barra de Axis e outras ferramentas, né? De Axis Consciousness. E as pessoas que passaram por mim têm muitos resultados. E eu queria compartilhar isso para outras pessoas conhecerem melhor essa técnica, porque são técnicas que transformam vidas, né? Então aí eu conversei com alguns alunos toparam participar da live e a Andressa foi uma delas. Então, Andressa, acho que você podia se apresentar, né, pra galera. Tá me ouvindo bem? Estou sim. E você, tá me ouvindo? Tô te ouvindo super bem. Tô de bola. Bem, meu nome é Andressa, sou da cidade de Bauru, tenho 35 anos e conheci a Aline em novembro de 2019. Caramba, você lembra tudo certinho. Lembro, lembro tudo. Bem, como que o Axis chegou na minha vida, né? Em 2019 eu tive uma crise de ansiedade e eu fui parar no hospital e o médico me recomendou que eu procurasse ajuda psiquiátrica, psicológica e um cardiologista. E naquela ocasião, eu tinha recentemente reencontrado uma amiga da faculdade, a Fernanda Leite. E então eu procurei a Fernanda para procurar auxílio psicológico. E quando eu cheguei lá, ela falou assim: Andressa, eu aprendi uma técnica nova, uma ferramenta nova, e devido ao seu grau, né, do que está acontecendo com você, eu acho que seria muito interessante a gente entrar com essa ferramenta, porque a psicoterapia vai levar um tempo maior para a gente resolver essa situação. Você escolhe experimentar essa ferramenta, tal, e assim, somos naquela situação que você não sabe nem o que é, mas você fala assim: pô, tem tudo. Precisando, pelo amor de Deus, aplica aí o que você tiver. Vai resolver minha ansiedade? Aplica, aplica, aplica. Porque assim, eu sempre tive problema de síndrome do pensamento acelerado. Uau. Tive outras doenças psicossomáticas. Com 19 anos eu tive depressão, tive um problema de uma doença de pele que era de cunho emocional. E, então, assim, gastrite nervosa. Então, eu já vinha há alguns anos lutando com a minha saúde, com os meus problemas emocionais. E eu sempre fui Sim. uma pessoa muito religiosa. Então, o meu problema não era falta de Deus. Meu problema não era falta de conhecimento cognitivo racional. Eu comecei faculdade de psicologia, então eu também já tinha um certo conhecimento de como que as coisas funcionavam. Só que as minhas emoções, os meus sentimentos, eles eram tão intensos que eu não conseguia ter domínio sobre eles. Eu Uau. entendi
que eu tinha que perdoar. Eu entendia que eu tinha que esquecer. E dentro de mim, dentro da minha concepção, eu já tinha perdoado, já tinha aceitado, já estava tudo bem resolvido. Só que eu não conseguia saber lidar com os sentimentos. Eu falava, tá, e com o que eu sinto? O que eu faço com o que eu sinto? E então, foi aonde eu conheci as ferramentas de Axis, que são a liberação das impressões eletromagnéticas. Porque, não, Aline, eu desconheço outra ferramenta ou qualquer outra técnica que proporciona o que a Axis proporcionou para a minha vida, né? Enfim. E aí, o que aconteceu? Eu fui para lá correr as minhas barras. No primeiro dia... Com a Fer, né? Inclusive, a Fer, é até bom a gente comentar, a Fer, ela participou da live semana passada e ela me contou uma história que eu fiquei passada. Ela falou que quando ela fez a classe, ela se curou de um transtorno do pânico que ela tinha quando ela fez a classe comigo e eu nem fazia ideia. Eu sabia do histórico dela, de como ela tinha vindo, chegado até mim, mas eu não tinha noção que ela estava passando por... Não lembrava, se ela comentou na época, eu não lembrava que ela estava passando por um transtorno de ansiedade. Sim, e para mim, a crise de ansiedade foi a pior sensação da vida, é uma sensação de morte iminente. Eu comecei a sentir falta de ar, formigamento nos braços, comecei a ter foi uma sensação muito ruim. E tudo que eu não queria era ter que sentir aquilo de novo. Então, por isso que eu me abri para receber as barras, né? Então, foi ali nessa primeira sessão, eu recebi muitas coisas interessantes. Primeiro, eu sou muito tagarela, eu falo demais. E aí eu percebia que do nada ela me apagava, assim, sabe? Era como se eu fosse para um outro lugar e voltava. No meio da sessão, era aquela sensação de estou dormindo e estou acordada. Aí eu tava falando um assunto com ela, de repente fazia puf! Aí de repente eu voltava de novo. E aí cada vez que ela mudava a mão de posição, eu entrava num assunto. E sempre o assunto estava relacionado à barra. E ela achava muito engraçado isso, porque também era algo novo para ela na época, né? Então foi um descobrir junto. Eu como paciente e ela como praticante. Sim. E como você falou da cura, né? Eu nessa minha primeira sessão, eu tinha muitas dores na minha região lombar, na minha região sacral. E eram dores intensas, inclusive nas minhas 2 gestações eu tive problema de travar a coluna, de ter que ficar de repouso para os bebês não nascerem prematuramente, e era uma dor muito intensa. E aí quando eu deitei na maca, logo quando ela já colocou a mão aqui no primeiro ponto, eu sentia como se ela tivesse inserido um líquido na minha coluna. Parecia que ela tinha colocado um líquido quente que vinha do alto, aqui do meu occipital e descia por toda a minha coluna e esquentava toda aquela região ali da minha bacia. E depois daquele dia, eu nunca mais tive as dores que eu tive na coluna. Foi assim, uma sensação maravilhosa. Isso só na primeira sessão já foram essas experiências. A segunda experiência que eu tive foi... Você teve ansiedade ou não na primeira sessão? Como é que foi isso? Na primeira sessão, ela me passou as ferramentas para controlar caso a crise viesse. Então, depois que eu corri barras, isso foi a minha primeira sessão, foi em agosto de 2019, tá? Em agosto de 2019. Então, por volta de setembro, eu ainda tive mais 2 crises, mais 2 começos, né? Não chegou a ser a crise igual a que eu tive da primeira vez, mas tive aquelas primeiras sensações que começa com pânico e vai, né, se agravando. Mas por ela ter passado as ferramentas, eu nunca mais tive. Depois da primeira sessão, mais 2 vezes tive bem forte, mas depois disso nunca mais tive. Nunca mais deixei chegar no ponto de ansiedade. E isso, eu não precisei fazer psicoterapia e não precisei tomar nenhum tipo de medicamento. Apenas com as barras de ar. Então, eu fui paciente de barras de ar de agosto a novembro. E eu me apaixonei imensamente pelos resultados que eu tive, que foi quando eu fui fazer a minha classe com você. Então, é muito rápido. Foi muito rápido.
foi apaixonante, né? Assim, eu tinha muitos pontos de vista, muitas crenças. Eu era uma pessoa extremamente religiosa, né? Tinha várias barreiras e pontos de vista, muitas coisas assim que estavam. É bom deixar claro pro pessoal que o problema não é ser religioso, né, Andressa? Acho que a gente podia ressaltar isso, né? O Sim. problema é quando alguma coisa da religião trava você de ir além, né? Por exemplo, né, uma das coisas que hoje, como facilitadora também, eu observo o ponto de vista das pessoas sobre a mulher submissa, né? Que era algo que me aprisionava muito, essa questão da submissão. E a gente confunde submissão com abuso, né? Então, às vezes a gente acaba aceitando o abuso da parte dos nossos cônjuges, que eles também entendem que esse comportamento é o comportamento de ser o cabeça da casa, né? E aí acaba gerando essa simbiose de não saber cada um qual é o seu papel, que é uma ignorância. A falta de conhecimento leva a gente à dor e ao sofrimento. A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se você está aprisionado, se você está em sofrimento, peraí, você não está vivendo uma verdade, você está vivendo uma mentira. E quem vive de mentira não pode receber. Então, tipo assim, quando e aí, assim, só de receber barras, as ferramentas e todos os benefícios que ela trouxe na minha vida, eu falava, eu preciso levar isso para mais pessoas. Eu preciso que as pessoas acessem essa leveza, acessem esse presente que é receber barras de ar. E aí a gente vai observando, né, essa mudança no meu comportamento. Eu era empresária, eu tinha uma empresa há 4 anos de corte e gravação a laser. Eu era viciada em trabalhar, porque era o único lugar que eu me sentia verdadeiramente realizada. Era no meu trabalho. Né? Sim. Então eu me afundava no trabalho. Eu era viciada, eu não dormia. Eu passava dias sem dormir. Eu dormia coisa de 2, 3 horas por dia. Uau. Igual o celular, recarregava a bateria e tal, vamos trabalhar, vamos fazer. Passava madrugada procurando produtos novos. E assim, aloprada. E eu tinha muitas questões de comportamentos agressivos com os meus filhos, porque eu projetava neles a minha insatisfação, a sensação que era que eles tinham roubado a minha vida, né? Porque depois que você se torna mãe, você direciona toda a sua vida e sua atenção para os seus filhos. É uma dedicação maior, né? Isso. E aí, o que acontece, né, Aline? Todos esses pensamentos, todos esses julgamentos, todos esses aprisionamentos vão causando dor e sofrimento no nosso ser, vão causando as doenças. Então, é como se a gente entrasse no processo de tipo, eu não estou vivendo, então eu quero morrer. Porque se eu não tenho vida, eu escolho o quê? Morrer, né? Então, o que começou a acontecer comigo? Eu comecei a ter, antes da crise de ansiedade, eu já vinha dando sinais. Eu tinha perca de visão e audição. E aí a crise de ansiedade foi o tipo assim, a gota d'água, que tipo assim, menina, você tem que fazer alguma coisa, porque senão você vai partir dessa para um outro espaço. Então, seu corpo foi dando sinais, você ignorava, continuava no trabalho, nessa loucura, nessa correria, até a hora que ele falou, não, vamos parar essa mulher, porque senão ela não vai me ouvir. Sim, foi só assim, foi só com realmente a sensação de morte que ele me resetou e me mostrou. Então, o que aconteceu com a crise, né, com as crises de ansiedade? Aí você vai fazer as investigações e tudo mais, com o que estava acontecendo. Eu fui diagnosticada, eu tinha 7 nódulos na minha tireoide. Então, eu comecei um tratamento para tratamento da tireoide, eu tinha 7 nódulos na tireoide, comecei tomando um medicamento de 50 miligramas, acho que fala, né? Nunca sei direito, mas era isso, era de 50, isso. O Puran de 50 e tomei esse Puran por 1 ano. E fui fazendo o acompanhamento com barras, correndo barras toda semana, né? E aí eu fui expandindo o meu conhecimento, fui mudando o meu pensamento, meu sentimento, e tudo foi melhorando. E recentemente, na última ultrassonografia que eu fiz, o médico já nem constou mais os nódulos na ultrassonografia, porque eles estão diminuindo de tamanho e ele não achou nem relevante
fazer a menção desses nódulos na ultrassonografia. Então, quanto tempo, Andressa, depois? Quando que você descobriu? Depois de quanto tempo? Foi nesse período de agosto de 2019 para frente. Então, de agosto de 2019 em diante, eu faço acompanhamento com endocrinologista a cada 6 meses e faço ultrassonografia uma vez por ano e faço esse acompanhamento. Então, o que acontece? Recentemente, esses nódulos eles diminuíram e o medicamento também foi reduzido. Uau! E foi assim, e é isso que a gente vem falar sobre rejuvenescimento celular. Sim. A gente rejuvenesce de dentro para fora. Então, a nossa aparência física, o nosso semblante, ele é um impacto de como estão os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, eu estava extremamente envelhecida em 2019. Eu até tentei separar a foto aqui para ver se a gente conseguia mostrar para o pessoal durante a live, sabe? Mas qualquer coisa a gente pode postar depois no History. Eu tenho essa foto, eu preciso ver onde é que tá também, eu não sei se dá para compartilhar aqui, eu nunca fiz isso, assim, de compartilhar uma foto no meio da live, então eu nem sei como é que faz. Mas eu acho muito bacana a gente mostrar para as pessoas que o antes e depois seu, ele é muito expressivo. Você estava apagada quando você veio fazer a classe. Sim. Você estava apagada, você estava pálida, a boca, é outra pessoa, outra pessoa. E agora você está viva. Você está viva, você está vibrante, você está feliz. É muito legal ver essa diferença. Muito legal. É delicioso. Eu sou suspeita em falar porque eu sei o quanto transformou a minha vida. Eu sei o quanto que isso foi o melhor presente que Deus pode ter colocado na minha realidade, assim, sabe? Então, esse foi a questão do rejuvenescimento, tanto no meu externo, né, no meu rosto, como a minha saúde física, por dentro, né? Esse rejuvenescimento foi de dentro para fora. Então, hoje, Aline, eu tinha problemas de insônia, né? Como eu falei, eu não dormia. Então, assim, tudo isso hoje é uma bênção. Então, uma pessoa que não dorme, ela sabe o quanto que isso é benéfico. Eu tenho pacientes que faziam 2 anos que não dormiam nem tomando medicamento. E a pessoa veio correr barras de axis e já na primeira sessão passou a dormir tranquilamente, sem precisar de medicamento. E elas são muito gratas por receber esse presente. Então, e o sono é um negócio muito importante. Não sei se as pessoas têm consciência disso. Por exemplo, quando a gente estuda, como eu tenho formação em psicologia, né? Quando a gente estuda a saúde mental, uma das coisas que mais são transformadas, que são afetadas quando você tem um problema de saúde mental, uma depressão, uma ansiedade, é o sono. E o contrário também é verdadeiro. Se você não dorme bem, se você tem insônia, ou se você dorme poucas vezes, poucas horas no dia, ou se você dorme demais, isso também pode refletir no seu humor e aí trazer uma depressão. Na época da faculdade eu tive depressão também com 22 anos. E eu fui fazer uma retrospectiva do que tinha causado tudo aquilo. Tinha várias questões emocionais, mas também tinha 2 fatores muito importantes. Primeiro, que eu estava fazendo muita coisa para uma pessoa que tinha acabado de entrar na faculdade, então eu peguei 32 créditos, eu peguei estágio, eu participava de grupo de jovens, eu participava da Pastoral da Juventude Diocesana, eu fazia 1000 coisas, entrei na comissão de formatura, a louca que eu ia fazer tudo. E aí foi muito louco, porque nesse período, além de eu fazer muita coisa, eu tinha parado de fazer exercício físico, que é muito importante, e aí eu estudava de madrugada. Então eu me entupia de coisa, eu não estava dormindo direito e eu não estava fazendo exercício físico. E aí, consequentemente, também não estava comendo direito. E aí acabou virando depressão, entendeu? Então é importante a gente falar que o sono, gente, se você tem problema de sono, venha fazer barra de axis, porque vai contribuir muito com você. E se você não trabalhar isso, isso pode complicar a sua saúde mental. Exato. Eu também fiz alguns estudos sobre neurociência das emoções, né? A neurocientista fala que o cérebro de uma pessoa que não dorme 8 horas por dia, ele funciona como de uma pessoa embriagada. Então,
quantas coisas também afetam no nosso organismo por ter o cérebro de uma pessoa embriagada: irritabilidade, falta de concentração, perca de memória, agressividade, né? E era tudo que estava acontecendo comigo. Eu era extremamente agressiva, explosiva, irritada, enfim, todos esses sintomas eu tinha realmente na minha vida. E aí a gente já E o está falando. sono, deixa eu só falar uma coisa antes de você entrar nisso. O sono, ele também tem uma função para os órgãos. É como se o órgão no período do sono, ele fizesse uma limpeza nele mesmo. É como se ele se restaurasse, como se ele fizesse uma restauração nele mesmo. Então, o período do sono, ele é uma renovação para cada órgão. Então, se você não dorme num horário que já começa essa renovação dos órgãos, que aí cada órgão tem o seu horário para se renovar, isso eu aprendi na medicina chinesa depois, que eu fiz acupuntura, não o curso, né, mas eu vou na sessão de acupuntura e eu fui aprendendo com o acupunturista. Ele falou que se você não dorme bem naqueles horários, vai prejudicando os órgãos e cada órgão relaciona a uma emoção. Por exemplo, se você está com muita raiva, provavelmente o seu fígado está com pouca energia ou não está fluindo energia adequadamente, e aí impacta o seu fígado ruim, gera uma emoção ruim, e vice-versa. Muita raiva também gera impacto no fígado, né? É um ciclo vicioso. Pode continuar, André. E outra coisa interessante que ela fala é que o sono, ele é acumulativo. Então, tipo assim, se eu durmo 6 horas hoje, eu tenho que dormir 10 amanhã e assim por diante. Ele fica no saldo devedor realmente. Então, você precisa dormir. E aí, o que acontece? Quando eu fiz a classe de barras, e a gente sabe que quando você se torna praticante de barras, você dá uma sessão, você recebe uma sessão. E aí acontece o que? O desaceleramento das nossas ondas cerebrais, que entra nesse estágio de renovação dos nossos órgãos, das nossas células, da questão neural, que é as ondas gama e as ondas teta, né? Que é as ondas da cura, que aí proporciona as ondas de inteligência emocional. Então, as barras, ela me proporcionou isso. Então, a partir do momento que eu comecei a atender e a correr as minhas barras com maior frequência, eu fui recebendo esses benefícios, esses resultados, eles foram sendo acelerados. Porque eu fui aprendendo também muitas coisas a gente aprende, né, Aline? A honrar o nosso corpo, como você falou, sobre atividade, sobre alimentação. A gente negligencia demais a nossa vida, a gente trata o nosso corpo de qualquer forma. A gente não tem honra. Primeira coisa que eu também tinha muito comigo era o auto-julgamento, a invalidação, né? Tava sempre reparando uma coisa ou outra, insatisfeita com uma coisa ou outra, e aí parecia que cada vez eu tinha mais daquilo, e mais daquilo, e mais daquilo. Então hoje eu tô muito bem resolvido com o meu corpo. Tem hora que eu tô um pouco mais gordinha, tem hora que eu tô um pouco mais magrinha, e tipo assim... Feliz como você está, né? Isso, eu sei que é o que se requer, eu não luto mais contra isso, sabe? Não fico mais em julgamento disso. Só recebo. O que se requer aqui? Né, corpo? E é muito gostoso, porque igual você falou, você se aceitar, se amar, a beleza, a alegria, a jovialidade, ela tá de dentro para fora. Tem um versículo que fala muito assim, que o coração alegre aformoseia o rosto. Isso mesmo, que legal. O coração alegre formoseia o rosto. Então, se você tá feliz, se você tá amando, sendo amada, e primeira coisa é consigo mesmo. Porque ficar esperando isso de fora, eu tinha muita necessidade de reconhecimento, de validação, de ser vista pelas pessoas, sabe? Das pessoas reconhecerem. Hoje eu simplesmente sou, não tenho que provar mais nada para ninguém. E isso, né, em Axis, na classe de fundamento, fala isso, provando ser, provando fazer, quando na verdade você só está fazendo e não está sendo. Então hoje eu tenho muito essa permissão, essa vulnerabilidade de ser quem eu preciso ser no momento que eu estou, e tá tudo certo. O pessoal tá muito legal participando bastante aqui, né, Aline? O pessoal tá participando bastante aqui. Dá uma lidinha nos comentários um pouquinho. Deixa eu só falar uma coisa antes que eu esqueça, aí a gente já lê, tá, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, pergunta aí pra gente já responder também. É interessante isso que a Andressa falou, porque hoje mesmo eu estava estudando, ontem,
eu estava estudando sobre autoconfiança, até gravei um vídeo, daqui a pouco eu vou postar. E aí, eu estava estudando e lá o mentor falava o seguinte, que quem depende de elogio para se autoafirmar, cai diante de qualquer crítica. Então, quando você depende, quando a sua autoconfiança se baseia em elogio, tem a sua base, o seu alicerce, só no que, igual você falou, né? Em receber do outro uma validação, ao invés de você se validar, você se amar, você se reconhecer, qualquer crítica que vem, ao invés de vir o elogio, você se deprime. É terrível isso. Então fica aí, gente, uma sugestão para vocês. Se vocês estão com um problema de autoconfiança, façam uma lista do que vocês são incríveis. E assim, no começo, se você tem dificuldade de ver isso, começa com o simples. 3 coisas por dia que você admira em você, ou que você, tipo, me acho linda, ou sei lá, às vezes você não se acha linda, mas meus olhos, sabe assim? Vai colocando até o momento que você vai fazer isso de forma automática. Vai chegar uma hora que você vai ter uma lista de 10, de 20. No comecinho é uma coisa por dia. Às vezes você nem consegue, porque você não está acostumado a se reconhecer. Mas aí se você for pegando prática nisso, isso você se autoafirma. E é o que a Andressa falou, a hora que você recebe de você, aí os outros vão te dar. Porque é automático, eles vão perceber. Então vamos ler lá, ó. Deixa eu ver aqui, vamos voltar desde o começo para ver se tem. A Regina falou boa noite. A Michele, o treinador, terapeuta, falou: Andressa, uma terapeuta extraordinária, que chique, como pode melhorar, mas é possível. O treinador terapeuta. Essa verdade tem o código da verdadeira mudança. Não lembro o que foi que a gente falou na hora. A gente estava falando das barras. Eu acho que sim. Sua mente é extraordinária, gratidão. O treinador terapeuta de novo, ó. Quântico, o que está em cima é o que está embaixo. E o que está dentro é o que está fora. Eu quero, eu posso, eu consigo. É muito legal isso que ele falou, porque são as leis herméticas, né? Não sei se você já ouviu falar, André, das leis herméticas. São leis antiquíssimas que a maioria das pessoas não conhecem e falam justamente isso. O que está em cima está embaixo, ou seja, o que está no cosmos também está aqui, na Terra do planeta, e o que está no macrocosmo também está no microcosmo. Então, o que está lá fora também está em cada célula do nosso corpo. Tá? É uma reprodução das coisas. Né? Quer falar alguma coisa, André, sobre isso? Não, pode continuar além. Aí a Jana aqui, que fez live comigo ontem, canal de terapias. Oi, meninas, eu sou prova disso também. Não dependo mais de remédio para dormir depois de barras. A história da Jana também é bem legal, Andressa. Só histórias incríveis aqui. Deixa eu ver quem mais. O treinador de novo. O sono, agente de regulação em tudo, em todos. Terapia. Show. Zanzovo. Boa noite, estou buscando mais conhecimento. Está no lugar certo. Mr. Alan, terapeuta bem-estar. Alan Up, lindonas, a Rúbia falou. Gratidão, Rúbia. Acho que é isso. Quer falar alguma coisa, Andressa, do que a galera falou aqui? É que aqui a gente está com bastante pessoal que é profissional, que também são praticantes, que conhecem a ferramenta, que sabem a importância e o presente que é poder receber, que é poder compartilhar tudo isso, né? E assim, Aline, eu tenho muitas histórias para contar sobre a necessidade que eu tinha de ser a síndrome da salvadora, de querer salvar todo mundo, de querer... Eu tinha uma coisa assim que eu acho que acontece com muitas pessoas. Todos nós temos família, temos problemas, temos situações, e que eu tinha dentro de mim que eu tinha que ajudar tudo e todos. Então eu pegava o problema de todo mundo e colocava dentro de mim e ficava carregando essa mochila, porque, tipo, embora eu não fizesse bosta nenhuma por ninguém, porque eu não tinha condições de fazer, mas eu carregava aquelas mochilas porque eu tinha o compromisso de que eu tinha que fazer alguma coisa. E todo esse peso, toda essa responsabilidade que eu criava na minha mente de ter que fazer, de ter que salvar o mundo, estava me adoecendo.
E quando eu reconheci que quando eu quero fazer algo por alguém, eu estou invalidando essa pessoa, eu estou diminuindo essa pessoa, sabe? Eu estou falando para ela, olha, vocês não são ninguém, eu preciso cuidar de vocês. E aí eu percebi o quanto de orgulho e arrogância existia dentro desse comportamento. Sim. E quando a gente entende que é sobre empoderamento, empoderando as pessoas a saberem que sabem. E que não existe competição, existe contribuição. Que eu não sou especial, eu sou essencial. E eu É muito engraçado você falar isso, porque muitas vezes a gente faz psicologia, né? Ou a gente começa a trabalhar com cura ou com ferramentas, igual a gente trabalha com Axis, né? Ferramentas de acesso à consciência. E a gente fala, uau, isso foi incrível para mim. Eu quero que todo mundo faça, eu quero aplicar em todo mundo, eu quero que todo mundo faça, eu vou salvar o mundo. E aí você começa a analisar todo mundo. Eu lembro quando eu saí da faculdade de psicologia, eu analisava todo mundo. E aí eu dava palpite, a pessoa vinha falar comigo, às vezes ela só queria se abrir. E aí eu já fazia uma pergunta, já atuava como psicóloga ali, sendo que a pessoa nem estava me pagando pra sessão, porque pra mim eu tinha um prazer, eu tinha acabado de me formar, eu tinha um prazer e eu queria mudar o mundo. Era uma coisa assim, eu quero mudar o mundo. Só que aí é o que você falou. Aí, assim, eu fui percebendo com o tempo, com a maturidade, que na verdade, muitas pessoas elas só queriam vir me contar alguma coisa como amigo. E quem queria realmente psicoterapia, vinha para mudança, era uma outra disponibilidade. A pessoa já vinha para mudar. Porque para muitas pessoas eu falava coisas, ou fazia perguntas, ou intervinha, sendo que a pessoa não queria. E aí, quando você intervém, achando que você está fazendo o melhor para a pessoa, porque você quer salvar o mundo, e aí a pessoa não está disposta a receber aquilo se vira contra você. Às vezes a pessoa fica com raiva de você, porque você quer entregar e ela não quer receber, e ela joga contra você, né? É um negócio muito louco. E é legal essa consciência que você trouxe, porque Axis trouxe essa parte. Primeiro é o lema de Axis, tá, gente? Axis Conscious é uma empresa que tem mais de 8.000 ferramentas de acesso à consciência. Uma delas é a barra de Axis. E na classe de barras, no curso de barra de Axis, quem quiser aprender, tem mais de 15 técnicas e ferramentas além das barras. Então, o lema de Axis é empoderando as pessoas a saberem que sabem. O que é isso? O que é empoderar a pessoa a saber que sabe? É quando a pessoa chega na classe de barras, eu passo sim um conteúdo para ela, mas eu mais arranco ali o que ela tem, o que ela já sabe. Porque ela sabe, todos vocês sabem, todos vocês têm uma capacidade, uma sabedoria, só que a gente foi ensinado a aprender de fora. A gente esqueceu que tem muita coisa que é intuitivo, que está aqui dentro, só que a gente não foi ensinado a ouvir, né? E aí a Andressa falou isso, é muito importante, quanto a gente muitas vezes... E aí a Axis fala assim, quando você quer ajudar, você se coloca numa posição superior, falando assim, onde eu estou é muito bom, essa pessoa aqui está numa miséria emocional e eu preciso carregá-la, eu preciso pegar ela e carregar. Então você se coloca numa posição de superioridade, olha para a pessoa e fala, essa aqui precisa, aí você tenta puxar, mas aí, às vezes a pessoa te puxa para baixo, porque ela não escolhe. É muito legal, Andressa. Que é carregado de julgamento, né? Porque para mim, escolher carregar alguém ou fazer algo por alguém, normalmente existe um julgamento ali. Sim. E aí você também tem uma expectativa do que aquilo vai ou não vai causar. E aí, normalmente, aquilo que você faz pela pessoa não dura muito tempo, ela vai lá e destrói. Por quê? Porque ela não estava querendo receber, ela não estava disposta a viver aquilo ainda, ela não estava no momento dela. Sim. Então, elas vão escolher o que escolhem até o momento que não escolherem mais. E como eu falo para você, eu gosto muito de conectar isso com a Bíblia, né? Porque foi a minha verdade durante muitos anos. Tem um versículo que fala que a gente tem que comer o alimento conforme o nosso tamanho de maturidade. Então, a Bíblia tem um versículo que fala, quando eu era menino, eu comia como menino. E agora que sou homem, como homem. Então, não adianta você, com o seu nível de expansão de consciência, com o seu nível de conhecimento, com o acesso que você tá, você ir querer e entregar algo no nível que você tá. Aquele filme Bird Box traz muito essa retratação,
que quando a gente está num nível de consciência e as pessoas estão com os olhos vendados, se elas abrem esse olho sem estar preparado para aquilo que elas vão enfrentar, elas morrem. Elas próprias se matam. Não sei se você já assistiu esse filme da Sandra Bullock. Conta um pouquinho mais pra gente, sem dar spoiler. Spoiler, quer dizer. É um filme que a Sandra Bullock tem que fugir com duas crianças e para ela passar, para ela fugir, ela tem que estar sempre com os olhos vendados. Porque os olhos faziam com que ela olhasse as coisas ao redor e se contaminasse com aquilo e acabasse cometendo suicídio. E era uma doença, um vírus, que as pessoas viravam zumbis. E é muito interessante, é um filme muito interessante e que fala muito sobre se você pegar e olhar esse olhar da consciência, né? Axis fala sobre acordar os estúpidos. Sim. Então, a gente tem que também ir entregando para as pessoas nas doses que elas estão disponíveis. Eu falo que se hoje eu acessasse um monte de dor, um monte de consciência que eu tive ao meu respeito, porque está certo sobre mim, que eu estou percebendo, né? Porque sinto, porque sinto. Sou eu que sinto. Sou eu que sou cheia de julgamento, cheia de ponto de vista, cheia de expectativa, cheio de conclusão, né? Cheio de ego. Então, todas as coisas que eu julgava nas pessoas ao meu redor, tudo aquilo que eu esperava dos meus pais, dos meus avós, da minha família, do meu marido, das pessoas ao meu redor, aquilo tudo estava relacionado ao que eu idealizei das pessoas. Na espiritualidade, a gente fala muito sobre isso, sobre a ira, né? Que a ira é quando eu quero mudar o outro na força, na marra. E a gente está vivendo muito essa energia, né? De não aceitar o outro como ele é. De não respeitar a opinião do outro. De não respeitar o outro. E honrar uma pessoa, a gente pensa que honrar pai e mãe é sustentar pai e mãe, é visitar pai e mãe. Honrar pai e mãe é estar lá lambendo, agradando. Não, honrar pai e mãe é você respeitar o seu pai e a sua mãe como eles são. E não querer que eles mudem. Não querer que eles sejam como você quer que eles sejam. Ou qualquer outra pessoa do seu círculo de relacionamento. E existem muitas pessoas que estão querendo mudar os outros. E no meu relacionamento, né, quando aconteceu muitas coisas, no meu relacionamento íntimo afetivo era isso. Eu queria mudar o meu marido a qualquer custo. Eu queria que ele fosse uma idealização da minha mente. Isso. Aquela não coisa perfeita. Isso é sofrimento para você muito forte e para a pessoa também, porque ela não se sente aceita como ela é, né? E aí cria uma barreira que a gente fala, o julgamento cria o quê? Separação, exclusão, cria mediocridade, né? Então, tudo isso que eu fui aprendendo nesses anos foi necessário os degraus serem sido construídos, porque talvez se eu tivesse tido um choque de realidade ali, um boom de uma vez, talvez eu não tivesse suportado. Com certeza. Uma coisa muito que veio agora para mim, Eline, que você passou assim maravilhosamente esse presente que veio para mim. Eu era uma pessoa extremamente controladora e queria que tudo fosse do meu jeito, né? E eu entrava em pânico completamente com essas questões de notícia. E quando nós vivemos a pandemia, eu falo para todas as pessoas, se eu não tivesse tido esse processo de expansão da consciência, quando começamos a pandemia, possivelmente eu não teria tido condições de superar esse momento que nós passamos. Eu não teria maturidade emocional para lidar com isso. Eu entrava em pânico, eu chorava, eu queria curar o mundo, e eu pegava o sofrimento das pessoas, e isso doía demais em mim. E era uma coisa, assim, intensa demais. Era uma coisa, assim, que eu não sei te explicar. Não sei se você já foi assim, se você conhece alguém que é assim, que, sabe? Eu lembro que eu acordava de madrugada, se estivesse chovendo, eu acordava de madrugada e ficava pensando nas pessoas que moravam na rua. E eu chorava e ficava pensando, meu Deus, as pessoas estão na rua, eles estão com frio, eles estão com fome. E aí, tipo, olha só o nível, eu achava que eu era a salvadora, né? Nossa! Jesus Cristo, né? É mais E nem Jesus Cristo fazia isso, você sabe, né? Era sua fé, quando ele fazia milagres, era sua fé que salvou. Não era... A pessoa ia atrás dele, não era ele que ia atrás das pessoas. E aí eu aprendi que tudo que a gente resiste reage, alinha e concorda, a gente mantém a existência, que a gente tem que estar na permissão, que tudo são escolhas e que as pessoas escolhem o que escolhem.
Então, isso foi trazendo uma leveza para a minha vida e para o meu viver. E então, eu aprendi. Hoje mesmo, eu tive o meu filho mais velho está fazendo uns exames, né? Na verdade, estar investigando o TDAH. Só que ele fez uma tomografia e aí hoje saiu o laudo da tomografia e apareceu lá um cisto adenoide, que é um acúmulo de líquido na parte cerebral. E ainda o médico não me deu o diagnóstico, mas tipo assim, se fosse a Andressa de antes, eu já tinha chorado, ligado para a família inteira, e já tava com meu filho aqui, tipo, ai meu Deus, já ia dormir a noite inteira agarrada nele, tipo, ai, sabe? Puro trauma e drama, eu era puro trauma e drama. Uau! E hoje eu aprendi a confiar que tudo não tem certo, não tem errado, não tem bom, não tem mal, não tem feio, não tem certo. Não existe mais o porquê comigo. Eu tinha muitas, por que está acontecendo isso comigo? Por que comigo? Hoje eu olho e falo, tá bom, Deus, que consciência se requer aqui? O que eu preciso fazer aqui? Qual que é o caminho, né? Não tem mais o porquê, tem o para quê. Para quê? E essas semanas que eu tenho tido esses contatos nas clínicas, nos lugares, eu tenho estado cada vez mais grata pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família, pela minha perfeição, sabe? De poder desfrutar de cada detalhe e parar de ficar olhando aquilo que é pequeno, sabe? Porque quando você começa a olhar para o caos que está instalado de limitação, sabe? De situações, você fala, meu, eu sou agraciada, eu sou abençoada. Como posso ser mais grata? Andressa, e como é que foi esse processo de sair do drama? Foi gradativo ou teve um marco? Olha, como que eu posso te dizer assim? Essa questão do drama foi no fundamento. Foi um choque no fundamento, porque eu ia fazer drama, a facilitadora olhava para mim e falava assim, o que está certo sobre você que você não está percebendo? Eu falava, gente, mas que desaforada, é a minha história, como assim sempre funcionou? Minha historinha, é a minha historinha que eu sempre contei para as pessoas ouvirem e ficavam com dó. Exato. E essa aqui tá me dando um tapa na cara. Como assim? Sim. E mais uma coisa que me veio de consciência, né, desse reconhecimento das historinhas de mediocridade que eu contava, era, na verdade, continuava na sensação da exclusão, da baixa autoestima, da validação das pessoas. Porque como eu sempre fui uma menina muito bonita, eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa dificuldade com contato físico, eu não gosto muito de ficar me abraçando, me beijando, me melando, eu não gosto muito. Então, as pessoas são uma pessoa que eu chego num ambiente, eu falo aquele oi assim, oi, sabe? Oi, geral. E isso passava uma impressão de que eu era chata, que eu era metida, que eu era arrogante. E aí, então, para as pessoas me aceitarem, eu precisava ser o quê? A vítima. Ai, tadinha, aceita ela, olha, ela é assim, porque, coitadinha, sofreu tanto, né? Passou por isso, por aquilo. Não, vamos aceitar ela. O que você achou, né? Era para sobreviver nos ambientes, entendi. Isso, para poder pertencer. E aí eu percebi o quanto que eu tornava medíocre ao invés de reconhecer a potência que eu era. Então hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu não julgo mais em ser quem eu sou. E eu sei que quem reconhece o presente que eu sou vai me receber do jeito que eu sou. E quem não vai me receber, não vai me receber do mesmo jeito. Sim. Você sabe por quê? Porque o que acontecia? Quando eu contava minha historinha de dor, as pessoas se acolhiam. Mas quando eu virava as costas, falava assim, mas também é uma puta de uma arrogante, menina metida. Falava mal. Entendeu? Sim. Então, e é porque tinha aquela mania também do que você falou, de que chegava nos lugares e queria entregar todo o conhecimento para as pessoas, queria entregar tudo que sabia para as pessoas. E as pessoas não estavam nem aí, queria, né, ir lá, às vezes, para uma festa. E aí, então, eu acho bom a gente fazer uma pergunta para as pessoas. Quem aí que tá na live, quais são as historinhas que você conta que te mantém no trauma e no drama, que te mantém na mesma situação, que são, na verdade, desculpas para você não mudar? Tudo que impede que você se livre delas e mude a trajetória de uma vez da sua vida. Vamos criar assim. Sim. Né? Então, tem mais gente falando aqui, ó.
A da Sanzovo falou, a terapeuta Andressa foi indicação da minha sobrinha Aline Amadei. A Aline Amadei é uma paciente minha também, conheço. A Aline, quando eu conheci a Aline também chegou para mim com sintomas, com pensamentos suicidas. Ela tinha sentimento de suicídio, ela tinha vontade de tirar a própria vida. E hoje ela, nossa, ela tá super bem, super feliz, se desprendeu de muitas coisas, está vivendo uma nova realidade, é uma pessoa assim extraordinária. É maravilhoso ver a mudança, né, que as pessoas têm quando chegam e quando vão. E uma coisa que me marcou muito na história da Aline é que, assim como eu, a Aline também é cristã evangélica. E no primeiro dia que ela me ligou, que ela falou que estava num determinado lugar e que ela estava com aquele sentimento, ela nem falou, estou com aquele sentimento de novo, eu estou aqui não sei na onde e eu acho que eu não vou voltar para casa. E na hora, meu comando, né, que era o comportamento aprendido, eu ia começar a orar por ela no telefone. E na hora veio e falou assim, não, faz a ferramenta. Aí eu falei, fazer a ferramenta? Tipo, faz a ferramenta. E aí eu passei a ferramenta para ela do tudo eu posso parecer, nada eu posso parecer. E falei, aí repetindo. E aí ela foi fazendo. E aí depois daquilo ela falou que ela teve ainda mais umas 2 ou 3 vezes, mas essas outras vezes ela não precisou nem me ligar. E depois ela nunca mais teve esse sentimento. Uau, como pode melhorar? Eu acho que o mais incrível de trabalhar com isso é você ver a evolução das pessoas, né? É o mais bonito, né? E tudo está no nosso pensamento, né? Os nossos pensamentos, a qualidade dos nossos pensamentos, ele abaixa o nosso padrão vibracional e a gente fica suscetível a essas frequências, a estar vulnerável a receber mais desses sentimentos negativos e a potencializar isso. É uma coisa que a gente fala que 99% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, eles não são nossos. Não são nossos, a gente é como se fosse uma anteninha, né? A gente vai captando os pensamentos dos outros e se a gente não usar a técnica, gente, que é uma técnica muito poderosa, sentir uma angústia, um aperto no peito, qualquer coisa, até uma felicidade, às vezes não é sua, fala a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso, para você se livrar dessa sensação ruim, né? Porque as nossas emoções, elas são a partir dos nossos sentidos, né? Então, a gente acessa os sentidos, acessa as emoções. E essas, como a gente fala aqui, às vezes as pessoas têm esse ponto de vista assim, 99% não são meus, você capta as pessoas ao redor. Isso também está relacionado à sua construção da sua subjetividade, das suas experiências na vida. Então, muitas vezes a gente olha uma situação e aí alguém falou que aquela situação era boa, era bonita, e aí você julga que aquilo é bom, aquilo é bonito. Mas você experienciou ou você viu e ouviu de alguém que aquilo era bom ou que aquilo era bonito? Que aquilo era feio ou que aquilo não era feio? Então, quando a gente faz a ferramenta, você vai se percebendo verdadeiramente quem é a sua essência. Eu falo que hoje eu sei quem eu sou. E o que eu aceito e o que eu não aceito, sabe? Tipo, hoje eu sei o que eu escolho, se é verdadeiro, se não é, para onde eu vou, para onde eu não vou. E sei também quando eu também estou usando a minha mente racional, quando eu também estou deixando o meu ego ali conduzir a minha vida. Mas eu estou o quê? Consciente. Isso é a diferença de você estar consciente e inconsciente. Estar consciente é saber o que se requer, perceber. O perceber é muito mais importante do que sentir. Eu tô sentindo, tipo assim, alguém faz alguma coisa pra você e você sente. Você sente algo. E aí você percebe que aquilo que você causou também, de alguma forma. Você contribuiu para aquilo, né? Eu acho interessante, esse tempo atrás aconteceu uma situação comigo. Eu tinha um grupo de mulheres. Eu liderava um grupo de mulheres, aonde a gente fazia trocas de ferramentas, troca de experiências, tudo mais. E tinha uma pessoa no grupo que não tinha um ponto de vista que era verdadeiro para mim. Então estava pesado aquela situação, para mim estava pesado. E aí aconteceu uma situação em que a gente se desentendeu. E era uma amizade de anos. Era uma amizade de anos e a gente acabou se desentendendo. Só que o que aconteceu? Eu fiquei no papel de vítima e ela no papel de malvada. Só que eu sei que não tem vítima e nem vitimizador. Inconscientemente, eu também criei aquela situação, porque eu não estava confortável com aquilo. Então, eu criei.
Entendeu? Então, hoje eu entendo que não existe quem foi vítima e quem foi vitimizador. Eu sei que eu contribuí para aquilo. E normalmente a gente, quando recebe alguma coisa de alguém, a gente se põe na posição de vítima. Sim. Eu tenho uma outra história de uma paciente que ela trabalhava num lugar há anos e que ela era bem remunerada e ela estava apegada a esse trabalho, mas ela estava de saco cheio, que ela não queria mais. E aí ela foi. Eu falei para ela, está disposta a realmente abrir, está disposta a mudar tudo? Porque, tipo, escolhas geram consequências, e não escolhas geram consequências maiores ainda. E expliquei, você está escolhendo sair desse trabalho. Então, alguma coisa vai acontecer, porque o universo não tem julgamento, ele simplesmente atualiza aquilo que você quer. Porque ele não tem julgamento, não tem certo e errado, ele simplesmente vai atualizar. Bem, ela veio a primeira sessão, corria as barras, ela voltou para o trabalho. Na segunda sessão, ela veio, foi atendida, foi para o trabalho. Chegou lá, ela foi mandada embora. E aí ela me ligou, dando risada, falando, bem que você me avisou que a minha escolha seria atualizada. Não foi como eu quis, como eu esperava, mas ela foi atualizada. Porque o universo ele não escolhe da forma que a gente vê, né? Hã? E aí ela arrumou outro emprego? Como é que foi? Tá, ficou feliz? Ela já tinha ela já desenvolvia uma outra profissão em paralelo, né? Ela tinha esses 2 empregos e ela desenvolvia isso em paralelo. E aí então ela direcionou para outra profissão, né? Hoje ela não continuou mais o tratamento, mas o que me marcou é isso, que realmente aquilo que você está escolhendo, porque os seus pensamentos criam sua realidade. Sim. Os seus pensamentos criam sua realidade. E eu falo, Aline, que eu era um tipo de pessoa que eu ficava em casa lavando a louça e, tipo, praguejando meu marido, sabe? Pensando, será que ele tá trabalhando mesmo? Será que ele foi? Será que ele falou com alguém? E ficava viajando. Uau. E aí ele chegava em casa, eu tava com a maior cara de bosta pra ele. Ele falava assim, o que foi? Não foi nada. Como não foi nada? Por que você tá com essa cara? Você não sabe? O rapaz foi lá, trabalhou, chegou em casa e falou, vou dar uns beijos na minha mulher. E ela tá aqui com essa cara feia, carrancuda, brava comigo. Eu nem sei o que eu tô fazendo com essa mulher. Cara, então melhorou, assim, horrores o relacionamento. Muitas coisas mudaram. Claro que a gente tem sempre os ajustes, né? Relacionamento é uma mudança eterna. Mas eu falo por mim, falo os meus comportamentos, os meus sentimentos, as minhas atitudes, a minha forma de ver. Por quê? Por que eu tinha esse pensamento? Hoje eu identifiquei a raiz do meu trauma. Eu projetava no meu marido o meu avô. Eu projetava o meu avô nele, né? Porque os meus avós tiveram um relacionamento aberto durante muitos anos. E meu avô era aquele cara bonitão, que trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, tomava banho e datava. E ele sempre teve outras namoradas e tudo mais. E o meu marido, ele é assim, ele trabalhava o dia inteiro, aí ele chegava, ele tomava banho e ele ia correr. E eu ficava assim, por que ele tomou banho pra ele correr? Ai, que inferno! Por causa da projeção. Então, assim, foram muitas coisas que foram... Quando a gente fala que a consciência cura, é você entender o que você está projetando no outro. Não é... Você está vivendo uma experiência que não é daquela pessoa e aí você julga que aquela pessoa é aquilo porque você conheceu alguém que tinha esse comportamento e era isso. E é legal o seguinte, olha o que você falou, né? O pensamento cria a realidade, ou como a gente fala em Axis, seu ponto de vista cria a sua realidade. Mas se você, ali no seu inconsciente, ali na sua mente insana, como a gente fala em Axis, tem vários pensamentos negativos ou uma programação mental extremamente negativa, por exemplo, né? Eu não vou... quando meu marido sai, ele vai me trair. É um pensamento que é ameaçador para você, porque você tem outros valores diferentes dos seus avós. Então aquilo gera uma angústia, né? E para muitas pessoas aquilo acaba criando aquela realidade, às vezes até de traição, sendo que às vezes o cara nem estava pensando em trair, só queria correr. Só que aí o que acontece? Como você está projetando isso, e você está pensando nisso toda hora, e você está criando aquilo inconscientemente, que depois se torna consciente, você cria mais daquilo. Então é interessante falar para as pessoas que as barras de Axis, quando a gente recebe,
ela vai eliminando essa carga energética de pensamento, sentimento, emoção, consideração, julgamento que a gente comprou dos outros, ou seja, que a gente trouxe dos nossos pais, dos nossos avós, e que estão atrapalhando a gente de escolher algo diferente. Esse é o segredo, né? Mas é isso, Aline, assim, foram muitas coisas boas que aconteceram comigo. Tenho muitas histórias minhas, histórias de pacientes. Você foi uma grande contribuição, você é uma pessoa que entregou muito conhecimento ali, mesmo depois da classe, você tinha o nosso grupo, onde você estava sempre ali atualizando a gente, mandando ferramenta e nos empoderando, contribuindo, né, nessa questão da gente se fortalecer. E que a gente sabe que a realidade é formada pelo conjunto de pensamentos de uma ou mais pessoas. Então, como seria nós sermos mais e mais milhares de pessoas fazendo isso no mundo, né? O Gary fala... conscientes, né? Isso. E aí, logo depois, né, mais uma coisa que me marcou muito também foi sobre a questão de que esse propósito de trabalhar com vidas, com empoderamento, com desenvolvimento de pessoas, eu tinha isso desde criança. E aí eu tinha uma promessa de que eu ia ser pastora, e eu falava, mano, eu não vou ser esse rolê, eu não dou conta disso. E aí foi quando eu fui para a faculdade de psicologia. E aí eu cheguei lá, e aí eu vi que eu não podia falar de espiritualidade. Eu falava, como assim? Eu não consigo ser uma pessoa sem espiritualidade. A espiritualidade, não... eu sem espiritualidade, eu não sou eu preciso da espiritualidade. Como que eu vou ser? Não vai rolar isso aqui. E aí eu peguei e cancelei a faculdade. Parei a faculdade. Vários nós na sua cabeça, né? Isso. E aí eu cancelei a faculdade, voltei a me dedicar à minha empresa, ao meu trabalho. E quando eu conheci as barras e que eu vi que eu tinha a possibilidade de me tornar uma facilitadora com um curso de 8 horas, e isso foi mágico, tipo, com 3 meses eu era facilitadora de barras de Axis internacionalmente. Isso sim, tipo, falei, uau, né? O mundo se abriu. E foi muito gostoso que esse espaço que eu entrei, que foi logo quando entrou a pandemia, em 2020, eu fazia live todos os dias com o Alan. O Alan, eu não sei se ele ainda está aqui ou ele entrou na live, e nós aproveitamos essa fase de pandemia e nós fazíamos muita live. E o Alan também era só praticante na época. Uau. E aí, desse movimento, ele se tornou facilitador. Então, desde então, ele é facilitador, tem formado várias pessoas. E aí, muitos alunos seus também começaram a me seguir, a acompanhar o conteúdo, e que também se tornaram facilitadores, e hoje a gente espalhou facilitador aí para vários lugares, né? Então, é muito contente, é muito satisfatório ver que a gente é uma sementinha que vai multiplicando. É a contribuição e que as pessoas escolhem, né? Explica para a Aline, o que é o barras de Axis. Ela está perguntando o que são as barras de... O treinador aqui de terapeuta falou que ele é prudente, juntos, coração, vocês estão contribuindo com muitas realidades, gratidão. A Ruba falou, a consciência que tive esses dias é que somos salvadoras porque queremos que alguém faça por nós. Uau! A Fer Leite mandou um coraçãozinho. Do inconveniente para o consciente sem julgamento, uma boa chave. Hipnose, amo. Não criar expectativas nas pessoas. Isso, toda a projeção e expectativa que vocês têm dos outros, a gente destrói e cria. Gratidão pelo testemunho sincero, semente de tolerância, passa pela demora também, conhecida como tempo, gratidão, somos duas, graças a Deus, que maravilha, sou muito grata pela sua vida. Vamos dar mais isso, Dri. Como funciona a sua ferramenta? Então, vamos lá. O que é barra de Axis? Não sei se é assim que escreve. Tá, então vamos lá. Tem um americano, o Gary Douglas, que ele estava super insatisfeito com a vida dele. E ele começou a fazer perguntas, né? Então, uma das perguntas que ele fez é: o que eu posso ser, fazer, ter, criar ou gerar que tornaria minha vida e o mundo um lugar melhor? O que eu posso perceber, saber ser e fazer que faria a vida valer a pena? Então, fazendo perguntas, ele desenvolveu 2 dons. Um de vidente, ou seja, a pessoa que vê o futuro, e um de canalizador, a pessoa que recebe a mensagem para passar para o outro. E aí ele começou a ganhar fama com isso, e as pessoas viraram para ele e perguntavam coisas fúteis, tipo, que coisa
Que cor que eu vou pintar meu apartamento para ter prosperidade? Sendo que ele podia dar uma resposta assim, o que eu posso fazer na minha vida para mudar tudo isso e eu ficar rica, sabe? Então, assim, ele tinha respostas incríveis, só que as pessoas começaram a perguntar coisas fúteis e ele foi ficando frustrado. E aí ele perguntou, como eu gostaria que fosse a minha vida? Inclusive, gente, façam essa pergunta para vocês mesmos. Quando vocês estiverem perdidos do caminho de vocês, usem essa pergunta. Simplesmente perguntem, como eu gostaria que fosse a minha vida o dia inteiro, 24 horas por dia? Porque as coisas vão se mostrar para vocês, tá? E aí, a hora que ele fez essa pergunta, um colega dele, que ia num massagista, falou, Gary, vem aqui no massagista, vem canalizar uns pontos. E aí ele foi recebendo a informação de que ele deveria colocar o dedo em alguns lugares da cabeça e que isso ia facilitar a vida das pessoas, trazer mais leveza, trazer mais consciência. Então, o que são as barras? É uma técnica onde a pessoa deita numa maca e nós somos praticantes, ou seja, a gente tem uma formação para isso. Então, a gente fez, como a Andressa falou, a gente fez um curso de um dia inteiro, a gente recebeu um certificado internacional, então a gente pode aplicar a barra de axis em mais de 170 países do mundo. E quando a gente recebeu esse certificado, a gente começou a aplicar. Então, a pessoa deita na maca, a gente vai tocando 32 pontos na cabeça dela e ao tocar vão se desfazendo crenças, então coisas que você acredita que são limitantes, pensamentos limitantes. Lembra que a Andressa falou de alguns pensamentos que ela tinha que são limitantes, que eram limitantes? Sentimentos limitantes, emoções limitantes, coisas que você, por exemplo, o dinheiro é a raiz de todo mal, alguma coisa que alguém falou para você, o seu pai, sua mãe, você colocou aquilo dentro da sua cabeça, porque a nossa cabeça é como se fosse um computador. Então você implantou ali, enfiou numa pastinha ali, e aquilo te atrapalha a ganhar mais dinheiro. Porque se você acredita que o dinheiro é a raiz de todo mal, se você acredita que o dinheiro é sujo, a hora que vem você quer mandar ele embora. Né? Então tudo começa aqui nas nossas crenças. E Barras vai limpando isso para que você crie uma realidade diferente, uma realidade de mais abundância, uma realidade de mais amor, uma realidade de mais saúde, uma realidade de mais beleza, né? Ela está perguntando se é como uma reprogramação mental. Quer continuar, Andressa? Não, pode. Colabora aí. Então, na verdade, a gente não fala que é uma reprogramação. É como se fosse, né? Mas a reprogramação necessariamente quando você apaga, você não apaga em Axis, né? Mas quando você limpa algo, você coloca alguma coisa no lugar. E isso não é feito com Axis, né? Isso é feito, por exemplo, com o Theta Healing. A gente identifica a crença, elimina ela e a gente fala que coloca um download no lugar, que é uma outra crença funcional. Em Axis, não. Em Axis, a gente toca os pontos na cabeça. A gente acredita que o corpo tem a sabedoria para liberar o que precisa ser liberado, então a gente não precisa identificar o que é que está pegando lá na vida da pessoa. E aí, quando aquele lixo mental é limpo, a pessoa tem mais clareza, amplia a visão dela e ela pode escolher diferente. Eu gosto muito de dar o exemplo daquele filme Divertidamente da Disney. Legal. Quando passa os bichinhos sugando aquelas memórias que não usam mais, aquelas memórias, assim, já assistiu, Dans, aquele filme Divertidamente? Que a menina tem as ilhas e aí ela tem as memórias base, e aí tem um conjunto de memórias que elas ficam cinzas ali, só ocupando espaço da memória. Aí a gente vai passando e vai jogando aquelas memórias dentro daquele buracão. E aí quando a gente vai jogando essas memórias no buracão, consequentemente aquela ilha, ela vai também se apagando e morre para nascer uma outra. Então, normalmente é isso que acontece também com as barras, porque para manter um padrão, um pensamento, um comportamento, existem subcomportamentos, subsentimentos que mantêm aquilo em existência. Então, o que as ferramentas de Axis faz é liberação dessas impressões eletromagnéticas. Ele vai tirar e vai jogar fora. É isso que ela faz. É isso. Ela não apaga a memória, tá, gente? Isso é importante saber. Você continua com a memória. Mas aquela memória que tinha uma relevância, que tinha uma importância, ela deixa de ter.
né? E aí libera somente para você programar o que você quiser. Você pode programar o que você quiser depois. Mas a gente não programa. A gente limpa para que você escolha algo diferente e programe o que você quiser na sua vida. Ficou claro? Se não ficou, faz pergunta aí que a gente está aqui para isso. Outro exemplo que eu gosto de dar é sobre as conversas que a gente tem no WhatsApp, sabe? Eu falo assim, não tem quando você conversa muito com uma pessoa no WhatsApp, ela sempre fica ali em cima, ela sempre fica predominante, não é? Então, a nossa cabeça também funciona dessa forma. Então, todo sentimento que eu tenho, já existe um padrão de comportamento ali. E o nosso cérebro, ele tem preguiça de criar novos. Então, ele vai ficar reproduzindo o que a gente vive no padrão de repetição, no piloto automático. Piloto automático. A Dança perguntou aqui se é neurociência. Não. Na verdade, Barras é uma técnica que foi intuída, foi canalizada. O Gary recebeu e espalhou para o mundo. Mas teve um período que um neurocientista estudou como é que as barras funcionam. E aí foi muito interessante que é o que a Andressa falou logo no começo da live. Ele percebeu que quando a pessoa recebe barras, vai baixando a frequência das ondas cerebrais, como se você entrasse numa meditação ou numa hipnose. E quando baixa a frequência das ondas cerebrais, aquilo que está ali no subconsciente, que está te atrapalhando, vem à tona. E aí você começa a ter consciência das coisas. Vou dar um exemplo de um atendimento que eu fiz uma vez. Eu atendi uma moça e ela tinha um problema de relacionamento no casamento. E aí tava, separa, não separa, separa, não separa. E aí teve um dia, que eu sempre correndo as barras dela, teve um dia que ela lembrou de um comportamento da mãe dela, que a mãe dela fazia tal coisa. E aí foi muito louco. Quando ela falou isso, veio assim na minha cabeça, ela tá repetindo o padrão da mãe. Só que eu não falei pra ela, por quê? A pessoa precisa descobrir por si só. Então eu atendi ela na terça, aí no sábado ela me mandou uma mensagem. Aline, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, o quê? Eu percebi que eu estou repetindo o comportamento da minha mãe. Olha que legal. Ela teve essa consciência, ela teve essa clareza. Eu falei, que bom que você teve essa consciência. Agora você tem dois caminhos a seguir. Ou você continua copiando esse comportamento da sua mãe, se isso está te fazendo bem, ou você escolhe um outro comportamento e pode te trazer mais benefícios. E no caso, ela escolheu o outro comportamento e cresceu e se desenvolveu e está super feliz, né? Desculpa a minha curiosidade. Não, por favor, pergunta, a gente adora. A gente adora esclarecer. Nossa, preciso virar outra pessoa. É exatamente o que acontece. A gente se torna outra pessoa. De verdade, é maravilhoso. É a nossa essência, tá, gente? Mas é como se a nossa essência é uma grande bola de luz e ela, conforme a gente vai crescendo, vão colocando barro nessa bola de luz. E ela vai se apagando, a luz está lá, continua lá, mas ela não aparece mais. Então você perde o seu caminho, você fica repetindo o padrão dos seus pais e dos seus avós e você não vive a sua vida. Então o seu caminho está aqui, você fica para lá, para cá, mas você não fica aqui no seu caminho. Você não cumpre a sua missão, porque cada um tem a sua missão nessa vida. E aí, conforme a gente vai correndo as bases, a gente vai limpando. Né? Então primeiro a gente joga um pouquinho de água, esse barro vai desfazendo, aí depois ele vai dissolvendo, a hora que você vê, você já está brilhando de novo. Então, na verdade, não é se mudar, na verdade é você voltar a ser quem você é. A sua essência que estava escondida. Tá? É forte. Entendi, você direciona. Pode perguntar. E se vocês tiverem dúvidas, gente, depois, a gente está à disposição. Pode perguntar no inbox pra gente. Pode mandar mensagem pelo WhatsApp. O nosso objetivo de fazer essas lives é porque pra gente está muito claro, porque a gente vivencia isso sempre, todos os dias. Mas para vocês tem muitas dúvidas. Quando eu me submeti a uma sessão de barras, eu não entendi lufas. E aí as pessoas foram me esclarecendo. Então, assim, o nosso papel aqui agora, como a gente entende, porque a gente vivencia, é justamente esclarecer vocês. Tá?
Andressa, e aí? Quer falar mais alguma coisa? A gente encerra? Acho que podemos encerrar, já passamos o nosso horário. Deixar, a gente vai passar a madrugada aqui falando, né? Deixar, a gente fica a noite inteira, gente. A gente adora. Gratidão, Aline, pelo convite. Foi um prazer mais uma vez poder estar aqui com você, tá bom? Gratidão a cada pessoa que participou, que contribuiu aí de alguma forma para essa energia se expandir. E até Deixa uma mensagem final para a galera antes da gente ir. Se escolham o começo de algo novo, baixe suas barreiras para receber, né? Porque a gente precisa entrar em vulnerabilidade, a gente não tem nada, tudo resolvido, a gente precisa baixar as barreiras. Essa é uma das leis para se criar um excelente relacionamento, e para se criar um relacionamento com os outros, precisa ser primeiro com você, confiança, honra, permissão, gratidão e vulnerabilidade. Seja em vulnerabilidade, em reconhecer que existe algo mais grandioso esperando por você, assim como teve na minha vida, na vida da Aline e na vida de várias pessoas que passou aqui nessa live e que hoje consegue viver em plenitude. A gente confunde muito plenitude com bens materiais, né? Com status. A gente não está falando aqui sobre status, a gente está falando sobre qualidade de vida, sobre abundância exuberante, expressão de abundância de vida. É isso que nós estamos falando. Porque quando eu estou grato, quando eu estou abundante, tudo vem com facilidade, alegria e glória. Sim. E quando eu estou limpo, né, dessas crenças, desses pensamentos. Então, Andressa, gratidão. Gratidão a cada um de vocês que esteve aqui com a gente, que passou, que ainda está aqui. Encaminhe essa live para as pessoas que vocês lembrarem durante a semana. Essa live vai ficar gravada, vai ficar no meu perfil. Vou compartilhar também ali no da Andressa. Então, se vocês lembrarem de alguém, encaminhe o link. Gratidão, Andressa, gratidão a cada um que teve. E assim, a minha mensagem final é que vocês escolham vocês e vocês escolham voltar, permitir que a sua luz brilhe. Porque se a sua luz brilhar, você vai rejuvenescer. É o que a Andressa falou, é de dentro para fora. Então, a partir do momento que você limpa tudo aquilo que te limita, você volta a brilhar, volta a andar no seu caminho e volta a ser a potência que você é, porque sempre tem alguém no mundo precisando da sua contribuição. Então, como seria você voltar a ser você e voltar a brilhar? Tá bom? É isso. Um grande beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Para você também. Beijão. Tchau, tchau.